No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2017. Mais uma quinta-feira feliz. Corinthians, que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, na penúltima rodada desse primeiro turno contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, venceu 2-0. Gols de Jô e Rodriguinho, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Numa partida eletrizante, que começou desde o início, com muita correria, com muita busca da vitória de ambas as equipes, buscando a vitória, e com isso fez um grande futebol. O Corinthians conseguiu administrar bem esse ímpeto, pois estava jogando como visitante, e conseguiu nivelar a partida também nos contra-ataques. Não teve muitas oportunidades, mas conseguiu, nas poucas, fazer 2 gols. Um jogo muito corrido e mais um jogo de superação, porque a gente viu algumas modificações no time. E quem entrou bem, né? Correspondeu bastante. O Giovanni Augusto, que era a grande expectativa para essa partida, não fez uma grande atuação, mas também, né, mostrou bastante empenho, bastante vontade de querer contribuir com o grupo. A gente tem que entender que o grupo o aceita, né, e principalmente ele tem a vontade de querer contribuir com o grupo. Com isso, né, entrou em campo e correspondeu dessa maneira. Vai melhorando, a gente tem que recuperar os jogadores, dando oportunidades para que eles entrem e mostrem o futebol. Já que o Marquinhos Gabriel estava contundido, não conseguiu atuar ontem, ele entrou no seu lugar. Cleison, que também entrou no lugar do Romero, jogou bem, né? Fez bastante jogadas, teve uma boa movimentação, se colocou para os contra-ataques, e jogou, né? Contribuiu bastante para esses 3 pontos de ontem. O Corinthians chega aos 44 pontos, com 8 pontos de vantagem para o Grêmio, que está na segunda colocação. Agora enfrenta o Sport no sábado às 19 horas, na Arena Corinthians, e conta com a participação da torcida para buscar mais essa vitória, encerrar o turno, esse primeiro turno, com 47 pontos. Uma bela marca desse time que joga pela união, pela força e pela superação. Mais alguns jogadores que se destacaram ontem: o Jô, né, que fez o gol, se movimentou bastante, teve algumas oportunidades, teve um lance também que a gente tem que estar colocando, que estaria indo para o gol, né, mas foi marcado um impedimento, e não estava impedido. E o que demonstrou o Jô, né, mesmo reclamando, foi uma consciência que não desestabilizou. Então, o que a gente vê nesse time, além de tudo, é um controle emocional nesses momentos onde o time acaba sendo prejudicado pela arbitragem num lance ou outro, e não se revolta e não perde a estabilidade. Isso é importante para o time ter dentro de campo, e como aconteceu, por exemplo, contra o Flamengo, quando o Corinthians teve um gol mal anulado, o Corinthians entrou no segundo tempo um pouco mais nervoso e perdeu um pouco a atenção da partida. Então a gente viu também um time um pouco mais consciente ontem, principalmente com relação aos erros da arbitragem, que são frequentes, e tem que estar preparado para isso, porque infelizmente existem muitos erros, inversão de faltas, jogadas violentas. Ontem a gente viu algumas jogadas violentas, né? Mesmo o Jô também acabou sofrendo muito, né? Sendo muito marcado. Quando ele foi fazer o pivô, ele sofria algumas pancadas, né? Então, com tudo isso, a gente vê a arbitragem passando e os jogadores acabam entrando nesse nervosismo, nessa contrariedade
pela má atuação do árbitro, né? E acaba se desconcentrando. E a concentração é necessária para esse time, já que é um time que entra consciente, taticamente, né? E a tática que o Carille vem colocando vem dando certo, porque todos contribuem com todos, né? E essa postura tática do Corinthians chega a ser até rigorosa, tanto da postura da defesa como do meio de campo e do contra-ataque. Então a gente tem 3 posturas diferentes dentro de campo e os jogadores têm correspondido muito, mas se perder a estabilidade, principalmente com relação à arbitragem, acaba perdendo a concentração e a gente viu, por exemplo, no gol do Flamengo no domingo, uma certa desatenção na saída do time para deixar os atacantes do Flamengo impedidos, e acabou sofrendo o gol do empate. Mas, ilustrando mais esses comentários sobre essa partida de ontem, essa grande vitória de ontem, vamos ouvir o Marcel Souza, lá da Fiel Texas. Fala aí, Marcel. Muita felicidade, né? Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiel Texas. 4h30 da manhã. Saindo pra trabalhar agora. É isso aí. Aqui é Corinthians, domingo. Feliz demais, cara. Feliz demais. Que vitória monstra ontem. Que vitória monstra. Rapaz. O time jogou muito bem ontem. O time totalmente desfalcado, né? E aqueles jogos assim que a torcida tava bem preocupada, né? E graças a Deus o time foi muito bem. Defendeu muito bem. E pra variar foi eficiente lá na frente, né? Pode ter acabado uns 3-0 pro Corinthians. Destacando aí como jogou bem aquele rapaz que veio da ponte, hein, cara? Cleison, gostei dele, jogou bem ontem. Rodriguinho foi monstro ontem, e o Fagner. O time todo, e o Camacho entrou muito bem também. Show de bola, cara, show de bola. Feliz demais, a Fiel fez uma festa bonita ontem. Muito orgulho mesmo, muito orgulho desse time. Nosso treinador monstro, comissão técnica, parabéns a todo mundo mesmo. Agora vamos vencer sábado e acabar o turno aí, ó. Monstrão mesmo. Lá em cima, no topo. Vamos rumo mais ao título aí. Tô com esperança. Se Deus quiser, vamos ganhar esse título aí. Então, merecedor. Esse time é merecedor para conquistar esse título aí. Se Deus quiser, segundo turno as coisas vão andar bem também. O Corinthians já tá fazendo história, vai fazer mais história ainda. Vamos apoiar todo mundo aí, todos os jogadores, né? Giovanni Augusto mais uma vez. Não sei o que acontece com esse cara, meu. Não jogou bem, por mais que o defeito esse tranqueiro aí. Mas é hora de apoiar. Vamos que vamos, domingo. E todo mundo aí, boa quinta-feira. Vai Corinthians sempre. Muito feliz com a vitória aí. Um abraço. Vai Corinthians. Obrigado, Marcel, pelo seu comentário, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. Ontem o Corinthians deixou a Fiel feliz, realmente. Foi uma grande vitória. Estava meio apreensivo, né? Era um jogo importante. O Corinthians que acabou demonstrando um pouco de desgaste contra o Flamengo. Acabou, como eu comentei, se destabilizando um pouco emocionalmente depois que percebeu que foi anulado o gol legítimo. E com isso senti um pouco de apreensão para esse jogo de amanhã, de ontem, né? Perdão. Principalmente porque o Atlético jogava em casa também não vem bem. E a torcida compareceu, fez pressão, né? E de certa forma essa pressão da torcida se voltou contra o próprio time depois que o Corinthians fez o primeiro gol, né? No final, os jogadores foram muito criticados, né? A gente até percebeu os torcedores ali fazendo um certo protesto contra os jogadores. Então,
com toda essa carga, né, que envolvia esse jogo, eu estava um pouco apreensivo, mas acreditava, né, no Corinthians, principalmente porque o Corinthians sabia que o Corinthians ia explorar o contra-ataque, e o Cleison ontem jogou bem, né, explorando esse contra-ataque. O Rodriguinho, e o gol do Michael que perdeu, hein? Nossa, aquele primeiro tempo. No primeiro tempo, perdeu. No segundo tempo, né? No começo do segundo tempo, o Michael perdeu aquele gol lá. Eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque a gente sabe que tem, cada vez mais a gente tem que estar ressaltando, né? Que as oportunidades de gol vão sumindo, né? Vão diminuindo. E a gente tem que estar aproveitando as oportunidades que aparecem. Um golaço do Rodriguinho, hein? Teve a paciência, né, de segurar, de fazer o drible, escolher o canto, né, e fazer o segundo gol e matar a partida. Muito bom, né? Ver o Rodriguinho jogando assim. Ele começa a jogar muito assim na reta final, né? A impressão que dá é que conforme o jogo vai sendo mais pressão, né? Ele acaba jogando bem. E o Giovanni Augusto, Marcel, acho que tem que estar dando oportunidade para ele. Ele não está no Corinthians à toa, né? De certa forma, ele quis ficar, né? Teve a consciência dessa forma do Corinthians em jogar de forma intensa, de correria, sabia que tinha que se preparar fisicamente para isso. Fisicamente, até que ele se percebe que ele está bem, né? Não está assim no auge da sua forma física ainda, né? Mas que ele vem de contusão também. Mas se vê que ele tem vontade. Então vamos aguardar, ver se ele consegue, no decorrer de quando ele for aproveitado. A gente tem que ter jogadores até mais conscientes, né, do que preparados fisicamente para correr dessa intensidade, né? E o Giovanni Augusto, né, eu não digo fisicamente, mas tecnicamente, né, ele vem contribuindo com o grupo e o grupo o aceita, né? Então isso é importante, que a gente também não adianta a gente estar cobrando muito ele nesse sentido, porque isso compromete o grupo, né? Se o grupo está aceitando que ele entre em campo, mesmo não se empenhando, não se errando, né, vamos falar assim, mas o grupo está o apoiando, então a gente também tem que apoiar, a torcida tem que apoiar, né? Porque principalmente se a gente percebesse que o grupo não está satisfeito, né, com o rendimento dele, com certeza ele não estaria entrando. As decisões que a gente percebe aí do Carille, né, são voltadas para o grupo, entendeu? Então acho que nós torcedores, mesmo sabendo de toda a condição técnica dele, que não vem bem, isso ele demonstrou contra o Flamengo, mas se o grupo está aceitando, não é a gente que vai estar criticando, né, essa postura. Se não vem bem, o cara ele sabe que não vai estar aproveitando, né? Mas se o grupo quer, então a gente tem que apoiar. É a vontade da maioria do grupo, né? Da comissão técnica dos jogadores. É uma forma de você recuperar um jogador. É a consideração que os jogadores têm. E o jogador também tem a consideração por todos e pelo grupo. Até mesmo pelo fato de ele ter ficado. Com o Marquinhos Gabriel, no primeiro instante ele não quis ficar, né? Ele não, de certa forma ele não aceitou a maneira, a filosofia de jogo do Carille, que é uma intensidade muito grande, que exige fisicamente muito do jogador, mais até que a questão técnica, né? E depois ele aceitou e você vê que ele se preparou fisicamente para isso. Infelizmente acabou se contundindo, talvez até mesmo por um reflexo desse excesso de preparo físico, né? Que não se percebe que antes, né, não era um jogador assim que tinha uma disposição física muito boa, né? Mas é isso aí, Marcel. A gente tem que entender que o Corinthians vai indo bem, é um momento histórico realmente do Corinthians. E a gente tem que vivenciar isso, registrar bem isso, né? Porque é difícil você ver um time com um espírito corintiano como esse time que a gente está vendo hoje. Não são jogadores tecnicamente, como a gente esperava, né? Aqueles jogadores de nome, que também não quer dizer que ganha jogo. A gente viu ontem, né? O Atlético Mineiro montou um time, né, contratando jogadores caros, de certa forma, até mesmo
com bons salários, né, salários mais altos, e não rendeu, né? Então não é o nome que entra em campo e ganha o jogo, é a vontade, a disposição, né? A questão da superação, é o que a gente vê nesse time, que tem a cara do Corinthians, né? Tem a raça e honra a nossa camisa. A gente tem que estar feliz muito por isso. Conquistar o campeonato vai ser uma consequência. Ser campeão é um detalhe. Esse não é o nosso pensamento, é um detalhe. Mas o que a gente quer mais é ver o time mantendo a regularidade em campo. E essa regularidade leva o time ao campeonato. É uma coisa automática, mas não adianta você querer ser campeão sem corresponder dentro de campo. E o que esse time está correspondendo dentro de campo vai fazer com que a gente tenha mais alegrias, né, no decorrer do ano. Mas é muito cedo ainda, né? Ainda está terminando o primeiro turno, mas a gente já fica muito feliz pela maneira desse grupo, né, o quanto que eles superaram, né, mesmo a comissão técnica, né, que teve que superar muita coisa, principalmente com relação à saída do treinador anterior, né? Veio outro, o Carille mesmo como interino, a torcida pegando no pé, e ele correspondeu dentro de campo, mas para ele também foi muito difícil, né, romper toda essa questão aí, né, do saudosismo, né, da torcida. E a gente não pode ter isso daí não. O Corinthians é muito maior do que qualquer treinador. E o Carille hoje, a filosofia dele é a filosofia do Corinthians. E isso é difícil a gente ter, hein? Porque a gente já viu muito técnico chegando, impondo a sua filosofia. Um exemplo, o Parreira, né? Quando o Parreira chegou e que começou a querer tocar a bola, eu achei que ele não ia durar 10 partidas, né? Mas manteve uma regularidade também, que talvez tenha sido uma das últimas regularidades que o time manteve, né, no Campeonato Brasileiro de 2002. Felizmente não foi campeão, mas chegou bem, né, com uma regularidade, buscando sempre a vitória. Acabou perdendo na decisão, infelizmente, mas tinha uma regularidade também, o time do Parreira. E talvez em 99 que também manteve uma regularidade, aí uma superação até técnica, né, não foi nem superação de união como a gente vê hoje. O time de 99 eu vejo como uma superação técnica. Os jogadores não se conversavam, mas jogavam. 2002 foi uma união que o Parreira fez, né, e levou o time, né, ao vice-campeonato brasileiro, que poderia ter sido, né, fazer a trinca, né, porque foi campeão do Rio São Paulo, foi campeão paulista, né, aliás, foi campeão do Rio São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil e poderia ter sido campeão brasileiro. Então acho que a última regularidade assim de um time, né, unido, né, foi 2002. Então faz tempo, hein? Você vê quanto que a gente demorou para ter um outro time com esse pensamento, com essa filosofia de superação. Beleza, Marcel? Muito obrigado pela sua participação. Começou cedo hoje, hein? Tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. Mas é bom, é a alegria que o Corinthians nos proporciona pra gente enfrentar nosso dia a dia. Beleza? Muito obrigado, Marcel. Um abraço a todos aí. E agora, do Texas, a gente vai pro Japão, né? Então vamos dar uma volta no mundo aí. Vamos ouvir o Careca, que também está feliz, hein, Careca? Olha, acendeu a sua vela, chamou seu doutor, né? Geladinha, assistiu o jogo e comemorou bastante. É isso aí? Fala aí, Careca, manda seu recado. Salve domingo, salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira, que é o Careca do Japão. Rapaz, que vitória, hein, mano? Que orgulho de ser Corinthians. Puta que pariu. Esse time tá muito sagaz, hein? Né? Jogamos bem, nossa defesa foi bem, o ataque foi bem, com exceção do Arbusto lá, que ainda não pegou esse clima. Como é bom ver um time assim que tem um espírito de Corinthians, lutar no coletivo, um cobrindo o outro. Dá gosto de ver. O
time de 2005 jogava bonito, pá, o tic-tac, fazia gol à vontade, mas não tinha essa garra, esse espírito de Corinthians que esse time tem. Valeu, estão de parabéns mesmo, né? E vamos em frente, que ainda estão na metade praticamente. E os caras estão doidos já, né? Mas é isso aí, vai Corinthians, saravá. Vai, Corinthians! Saravá, obrigado, Careca, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira. Realmente um momento de felicidade, de alegria. Pé no chão também, né? Porque a gente não ganhou nada. Mas só essa superação que a gente vê no time, né, é tudo para nós corintianos, porque a gente vê o time guerreiro. Ontem foi mais um jogo de superação, hein? Aquela correria, aquela busca incessante, se defendendo, atacando. É isso que a gente quer ver no time do Corinthians. Jogadores com vontade, né? Não adianta você ver aqueles jogadores sem vontade, correndo, não brigando pela bola, né? Como, por exemplo, muita gente tem saudades do Tevez, porque ele não perdia uma bola, né? Todas as bolas ele ia. Então, ele também foi uma referência de jogador com vontade, né? Com disposição a buscar a vitória, a honrar a nossa camisa. E a gente viu muitos jogadores, né? Não estão mantendo essa regularidade, essa busca incessante da vitória, né? Então, é uma alegria muito grande a gente ver o momento do Corinthians como o jogo de ontem. Foi um jogo de superação, né? E essa superação é a alegria da Fiel, né? É um time guerreiro, é um time que busca, que não para, né? E a superação física do jogador. Você vê os jogadores exaustos, mas correndo, né? E essa é o que a gente vê, o respeito à nossa camisa. Então são guerreiros realmente, jogadores com o espírito do Corinthians. Então é difícil, né? Então é por isso que a gente tem que estar registrando tudo isso que a gente está vendo hoje, Careca, para ficar, isso vai ficar marcado na história. Não só os números, né? O tempo, os jogos de invencibilidade, a quantidade de pontos já nesse primeiro turno, os poucos gols que o Corinthians sofreu, a quantidade de jogos sem sofrer gols. Então os números são excelentes, mas não é só esses números, né? Não é só a estatística, né? E sim a vontade dos jogadores dentro de campo. Então a gente tem que exaltar muito esses jogadores, né? Porque eles estão correspondendo dentro de campo. E nós também, torcedores, a gente tem que fazer a nossa vez também. Jogo na arena, tem que apoiar, tem que, incentivar, mesmo aqueles que estão jogando mal, principalmente esses jogadores que estão jogando mal, que é no caso do Giovanni Augusto. Eu critiquei muito esse jogador também, mas o que a gente tem que ver é a vontade do grupo. Se ele está sendo escalado, é por vontade do grupo, e o grupo tá apoiando. Se o grupo está apoiando, e a gente também tem que estar apoiando o jogador, mesmo não fazendo uma boa partida, né? Mas a vontade do grupo é que ele se restabeleça. Então a gente tem que apoiar, independente, né, de estar jogando mal ou não. Se ele está em campo, a gente tem que apoiar, porque o grupo está apoiando. O grupo quer que ele se restabeleça. Esse é um comentário, né, até para a gente fazer mais vezes, né? Até alongar mais, porque é uma vontade coletiva. Ele não está sendo escalado simplesmente, né, por falta de opção, porque podia ter colocado até um outro jogador. O Camacho podia ter entrado jogando, mas por vontade do grupo é que ele se restabeleça, e a torcida, né, tem que apoiar, porque é a vontade do grupo. Beleza, Careca? Muito obrigado pela sua participação. Muita felicidade aí no Japão, aí longe, né? Mas feliz pelo Corinthians, que vem representando muito bem nossa história, nossas tradições. Esse é um time com espírito corintiano realmente. Muito obrigado, Careca. E agora, do Japão, a gente vai para Diadema. O Leandro Nicola. Fala aí, Leandro Nicola. Feliz também, né? A Fiel está feliz hoje. Manda aí sua contribuição aqui pro Voz Mosqueteira. Bom
dia, Domingos e amigos do programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Então, eu vou comentar sobre o jogo de ontem, Atlético Mineiro e Corinthians. Mais uma vez o Corinthians deu alegria para nós, né? A torcida deve estar em festa hoje. Foi um jogo muito bem controlado. É impressionante como o Corinthians, a cada adversário, ele consegue controlar o jogo mediante o seu adversário, né, cara? É impressionante o momento que ele tem que pressionar, sempre dando foco na marcação, quando ele tem que subir a marcação, quando os laterais têm que pressionar, o jogo de triangulação com os laterais. Sim, quando você começa a ver a análise tática do nosso time, é impressionante, cara, o que esse time tá fazendo no campeonato aí. Muitos amigos aí que eu tenho aí que torcem para outros times, já é retranqueiro, joga feio. Eu falei assim, cara, cada time tem que mudar o seu futebol de acordo com o que tem. Se a gente tem esses jogadores e o nosso esquema para ser competitivo é esse, vamos embora e tá dando certo, e daqui 10 anos ninguém nem vai lembrar se o Corinthians jogava retrancado ou não. Vamos lembrar, o Corinthians foi 7 vezes campeão brasileiro. É isso que a gente tem que pensar. Então, assim, o time tá de parabéns ontem. Só não foi melhor que a rodada. Sim, a rodada foi boa pro Corinthians porque a gente pontuou. Mas, sim, no começo do segundo tempo a rodada tava maravilhosa pra gente. O Palmeiras empatando, o Grêmio tava empatando, o Santos e Flamengo estavam empatando. Então, assim, a gente estava abrindo mais pontos ainda na frente do segundo, terceiro. Mas, sim, importante é que a gente ganhou e vamos continuar a nossa toada aí, cara. O time tá redondinho. Se a gente ganhar do Sport no sábado, a gente faz 47 pontos. Uma marca que nenhum clube na época de pontos corridos atingiu em um turno só. O time do Palmeiras o ano passado no segundo turno fez 44 pontos. Essa marca a gente já atingiu. Se a gente ganhar do Sport, a gente faz 47 e quebra um recorde aí, mais um recorde na nossa galeria aí. Mas é isso aí. Vamos ver se Romero, Marquinhos Gabriel, eles voltam no sábado aí pra gente ter um time aí um pouco mais equilibrado aí, porque mais uma vez não tem jeito. O Giovanni Arbusto, não é nem Augusto, é Arbusto. Esse cara aí, não dá, não adianta. Acho que a torcida não tem que ficar queimando o jogador, mas esse cara aí não tem jeito. É um cara, ser humano pobre. O cara não tem vontade, não tem nada. É um cara que foi jogado no meio do futebol e tá aí de alegre. Então, assim, o cara fez um sucessinho lá no Figueirense lá mas não adianta. O cara é jogador de time pequenininho, o cara esse cara aí não dá mais. Sinceramente, só mais colocar o Camacho ali na lateral, na posição dele ali, do que ele. Não dá. Mas, sei lá, vamos aí torcer mais uma vez aí pro time no sábado aí fazer um excelente jogo aí e calar a boca aí dos antes, e também do Neto, né? Porque ontem o Neto no programa dele ficou metendo pau no Pablo o jogo inteiro, o programa dele inteiro, né? Eu tava num cliente lá e tava a televisão ligada e assim, impressionante, cara, o que esse cara fala mal do Corinthians, é impressionante, cara. Se eu tiver na minha casa, eu não assisto esse cara nem pagando, cara. E é impressionante como o cara vive de falar mal do Corinthians. Ontem teve o lance do Neymar lá, que seria o foco do dia de ontem, né? O cara não disse um A do Neymar. O negócio dele era falar mal do Corinthians, falar mal do Pablo, falar mal da diretoria. E assim, a gente sabe a diretoria que tem, os problemas que tem, ponto. Vamos tentar resolver. Agora, ficar aí um cara que se diz corintiano descendo a lenha para tentar desviar o foco é complicado. Mas, como disse, contra tudo, contra todos. Um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira. É momento de alegria, de felicidade, de entusiasmo para Fiel, vendo o time jogando, correspondendo dentro de campo, sendo aguerrido, superando as dificuldades. Ontem, dificuldade era física, de certa forma tática, com modificações de jogadores. Você frisou, né, sobre o Giovanni Augusto, eu já comentei
nesse programa sobre a questão dele. Eu acho que o grupo, né, escolheu ele para entrar em campo, provavelmente, né, e isso a gente tem que acatar, né, independente dessa questão dele não estar jogando bem, na fase ruim, mas se o grupo escolhe que ele vai ter oportunidade, a gente não pode, a gente tem mais que apoiar. Da forma que a gente apoia o grupo que está correndo, que está vencendo, a gente tem que estar apoiando as decisões do grupo com relação à recuperação de jogadores. Também concordo que o Camacho poderia ter entrado jogando, até mesmo para liberar um pouco mais o Rodriguinho, né? Então você vê que existia uma opção, mas o grupo preferiu dar mais oportunidades ao Giovanni Augusto, e a gente tem que acatar e tem que apoiar. Então o posicionamento da torcida, que eu também critiquei muito o Giovanni Augusto, até mesmo pela partida contra o Flamengo, mas se o grupo acata, o acolhe e tenta fazer com que ele se recupere, a gente tem que apoiar. A gente tem que estar apoiando a vontade do grupo, é a vontade do coletivo, é essa a filosofia, né, do grupo hoje no Corinthians, por isso que é vencedor, né? Então a gente tem que acatar, Leandro. Eu sei que às vezes a gente vê errando alguns passes, algumas jogadas, comprometendo inclusive a defesa, mas existe toda uma superação do grupo sobre o erro dele. Então, né, a gente tem que mais que apoiar. Talvez o Marquinhos Gabriel já volte no sábado, né? Vamos aguardar. E o Jadson também está tendo uma boa recuperação. Então a gente vai aguardar aí, né, a continuidade, mas a gente não tem que respeitar a vontade do coletivo. E a gente sabe que hoje essa vontade coletiva do grupo é mais forte, tanto que a gente está em primeiro, tanto que a gente está jogando o que está jogando. Então vamos aguardar, né? Agora, com relação à crítica, essa questão aí, né, como você citou, outra coisa, hein, Leandro? Agora eu vou dar bronca, hein? Tem certos palavrões aqui que não se fala, né? E a gente não cita nome de jogador aí qualquer, né? A gente fala só do Corinthians, né? Então, nessa brincadeira aí, mas ó, atento aí que aqui não se fala esse nome aí, não. A gente fala de Corinthians. Prestigiar jogador de outros times, não. Né? Então, aqui a gente é radical. Né? Que a gente não tem imparcialidade, não. A gente é parcial pro Corinthians. Beleza? Né? Mas continuando, né, Nicola, sobre a sua explanação com relação ao Neto. Neto é um ex-jogador do Corinthians, fez muito, né? A gente conquistou um campeonato brasileiro e ele contribuiu muito com isso. Mas hoje ele está numa outra postura, uma outra posição. A gente tem que, inclusive, quando vê-lo, né, ouvi-lo também, né, esquecer que ele foi jogador do Corinthians. Ele pode até se dizer que é corintiano, mas naquele momento a gente tem que entender assim: televisão é interpretação, tá? Não é uma situação que você comenta. Como a gente aqui, a gente fala, né, o que tá pensando, o que tá... Não tem, né, limites. Lá, numa TV hoje, principalmente, em todos os sentidos, a mídia, né, eles não vão comentar aquilo que é, vamos falar assim, comentar o real, né? Eles vão comentar aquilo que é interessante, né, vamos falar assim, para a continuidade da audiência. Então, se existe um programa só falando bem do Corinthians, só quem vai assistir é corintiano. Agora, se você começar a criticar, falar alguma coisa, né, nesse sentido, como você comentou, eu não assisto, né? Mas como você comentou, eu acho que isso aí é muito mais para outros torcedores, não pro corintiano. Então outros torcedores querem escutar um programa não que nem fale do seu time. Eles escolhem um programa que fale mal do Corinthians, tá? Isso a gente vê na sociedade. É o time do povo, não é? Não é? Então o time do povo é massacrado sempre pelos outros times, pelos outros torcedores, né? Então é o que a gente vê na sociedade também.
Não é só com relação à torcida e futebol, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que a gente tem todo o direito também de não assistir, não acompanhar, não dar audiência, não dar vazão para isso. Quer falar? Deixa eu falar sozinho. Tem coisas proveitosas? Pode até ser. A gente não pode esquecer, que ele também faz parte, de certa forma. E se ele contribui ou não, ele também faz parte, do conselho. O que ele contribui então para uma situação para inverter tudo isso? Infelizmente a gente comentou até ontem sobre política, né? É o que a gente vê, Leandro Nicola. Política em todos os cantos. E ainda mais hoje, porque o Corinthians está bem. O Corinthians estando bem, nossa, isso... Tem muita gente que vai no brilho do Corinthians. Como muitas vezes quando o Corinthians está mal, tem gente que quer mais pisar em cima e, sabe, tripudiar em cima do Corinthians quando o Corinthians não está bem. Então a gente tem que estar aproveitando tudo isso, Agora, com relação à retranca, eu não concordo que o Corinthians joga na retranca não, hein? O Corinthians se defende muito bem. Tá? O time que joga retranqueiro não posiciona jogadores por contra-ataque. Ele se posiciona bem, que nem, por exemplo, ontem ele tinha que se posicionar bem na defesa, que sabia que o Atlético Mineiro viria para cima. E aí a gente tem que estar explorando, essa circunstância do time adversário para poder impor um esquema tático dentro de campo. Então teve que se defender, para que a gente pudesse contra-atacar e fazer o gol como foi feito ontem. Teve poucas chances, mas as chances que teve, marcou 2 gols. Então esse é o Corinthians que está numa situação extremamente favorável, principalmente quando a gente sabe que esses jogadores, que esse grupo está honrando nossa camisa. Isso é acima de tudo. Então a gente tem que defender esse grupo, esses jogadores. É nosso dever, porque se eles estão fazendo o melhor para o Corinthians, a gente tem que defender aqueles que estão fazendo o melhor para o Corinthians. Quem estiver fazendo alguma coisa de errado, a gente tem que cobrar. Como apoiar aqueles que estão fazendo as coisas certas. E esse grupo está fazendo aquilo que é mais certo para o Corinthians hoje. Inclusive, com relação ao Giovanni Augusto, tentar recuperá-lo. É isso aí. Esse é o Corinthians mostrando, porque você poderia simplesmente encostar o jogador. Não está vindo bem. Ele é ocupado, é o bode expiatório, para o empate contra o Flamengo. Como acontece muito, política, Mas se o grupo quer dar mais oportunidades, a gente tem que aceitar e acatar. Porque a vontade do grupo é acima de qualquer vontade individual. E a vontade no Giovanni Augusto, ela existe, para ele poder superar toda essa situação. Beleza, Leandro Nicola? Aí direto de Diadema. Muito obrigado pela sua colaboração. E agora de Diadema, vixe, a gente vai lá para São Francisco, hein? Vamos ouvir o áudio do Davi, que mandou a sua contribuição aqui pro Voz Mosqueteira. Davi, que faz parte da Fiel Texas. Beleza, Davi? Manda seus comentários aí e demonstre a sua felicidade. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, que fala Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Primeiramente, muito feliz com a vitória do Corinthians. É uma vitória que eu não esperava, porque o Corinthians já vinha numa queda de rendimento físico, E você tinha um Atlético crescendo, que ficou treinador, o Fred não está jogando, que acho que faz bem pro time lá, porque parece que para do Atlético lá é muito ego, porque o time do Atlético é bom, cara. Aquele Casares lá, acho que ele é colombiano, maluco bom de bola, cara. Aquele Blanco também bom de bola, Elias, o Valdívia, que acho que não jogou ontem. É um bom puta no goleiro, assim. Eu achei que seria um jogo bastante difícil. Mas o Corinthians, ele, como o Careca colocou, como foi colocado agora aí também, o Corinthians foi preciso, E assim, eu não acho que o Corinthians jogue retrancado. Eu acho que o Corinthians tem uma coisa talvez mais, como dizia antigamente lá, futebol total, como nos anos 70 lá com
com a máquina holandesa ali, com a laranja mecânica, que todos os jogadores na época, antes você não tinha essa coisa do jogador lateral ir e voltar, dos jogadores rodarem o campo todo. E o Corinthians tem essa coisa, né? Essa coisa de muita entrega física, é um time muito físico. Eu só acho que, assim, entra um pouco na parte tática, eu acho que os times do Brasil, eles tendem a jogar mais assim o Corinthians, vai ser uma tendência, porque é muito difícil você manter bons jogadores no Brasil. Você vê o Neymar, cara, quantos milhões? 800 milhões de reais, cara. Mano, esse é o orçamento de uma cidade toda pra galera pagar escola, educação, é muito dinheiro, cara. Assim, então é difícil manter bons jogadores. Quando tem um jogador, sei lá, mal menos, que é o Pablo, o cara já quer dinheiro, não sei das quantas, é complicado. Então, assim, eu acho que o Carille, ele é sensacional no sentido de ter um time, parece um time de escola, um time, não sei se alguém já jogou esporte coletivo, assim, mas ele faz aquela coisa de time quase amador, assim, sabe? Aquela coisa de entrega, aquela coisa de paixão. E é lindo isso, porque é aquele time que um se entrega pelo outro, um corre pelo outro. Eu acho que o Corinthians ontem foi o recorde do Cássio, 300 jogos, o recorde de pontos do brasileiro. É um time que não tem nenhuma grande estrela, mas é um time de muitos bons jogadores que vem crescendo no coletivo. E jogadores que, alguns deles, eu acho que em breve vão estar em times da Europa grandes, como o Michael e como o Arana, por exemplo. São jogadores excepcionais. Mas é um time que ninguém é muito mais que o outro, assim, é tudo muito entrega, é um time muito, muito bacana de ver, é um time que dá muito orgulho de fazer parte de ser Corinthians, é um time de raça, de caráter, é um time impressionante. Eu estou muito feliz com o Corinthians, como está jogando. Eu acho que mais do que ganhar, é o Corinthians jogar como Corinthians, isso é incrível. E estou me alongando aí, o Renato Augusto não, Giovanni Augusto, eu acho que ele em alguns pontos ele me lembra o Rodriguinho passado. O Rodriguinho era um jogador também que eu achava que era jogador de pequeno. Eu jogava muita bola no América Mineiro e demorou, foi pro Grêmio, não jogou tão bem, tal, no Corinthians ali, foi e voltou. E a torcida ficar no pé dele. Eu acho que o Giovanni Augusto ele pode ser isso. Eu acho que às vezes é questão emocional. Eu acho que às vezes muito jogador não está acostumado, não tem preparo para lidar com questões emocionais grandes, assim, eles demoram mais um tempo para amadurecer. Porque bola o Giovanni Augusto tem, não é um cara bom de bola. Eu não sei se ele vai vingar o Corinthians ou não, eu só acho que existe bastante coisas assim que a gente não entende tão bem, que é a cabeça do jogador. E eu acho que da mesma forma que o cara ele tá fazendo um time guerreiro aí, ele acho que ele pode. Eu acredito que ele pode dar força. O Giovanni Augusto pode ser útil pro time ainda. E o Nicola, só para lembrar, acho que o Romero talvez volte no sábado, mas o Marquinhos Gabriel não volta não, vai voltar só daqui 2 semanas, porque depois desse jogo com o Sport, o Corinthians vai ficar 13 dias sem jogar, que vai ser uma beleza, que vai dar para dar um tempo, vai ficar ruim pra gente ver no teu Corinthians no final de semana, mas vai ser bom pro Corinthians dar uma recuperada, beleza? Abraço a todos, vai Corinthians. Vai Corinthians! Obrigado, Davi, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira. Ontem foi um time aguerrido, se surpreendeu, como surpreendeu muita gente, porque a gente viu o Corinthians contra o Flamengo não rendendo tanto fisicamente, né? Mas eu coloco não só nessa questão física, Davi, contra o Flamengo, que me preocupou, mas também a questão da arbitragem, né? Os jogadores voltaram para o segundo tempo com muita revolta. E essa revolta prejudicou o rendimento do time também nesse segundo tempo. Teve uma desatenção tática. Porque o Corinthians tem uma disciplina tática muito grande, né? E isso que faz com que o Corinthians se torne vencedor. E ontem, olha, vou dizer uma história, hein? Os jogadores foram exigidos fisicamente, né? A correria, o jogo estava uma intensidade muito grande, né? E os jogadores corresponderam. Isso que é importante. E fizeram um resultado excelente, para que a gente mantenha essa liderança, mantenha a diferença para o segundo colocado, mantenha a nossa invencibilidade, mais um jogo sem tomar gol, que o Carille inclusive ressalta muito isso,
É um time que não toma gol, né? Dificilmente sofre gols. Então é isso aí, Davi. A gente tem muito ainda para comemorar com esse time que mantém essa regularidade, né? Agora a gente tem que ver pelo aspecto, né? De que é um time que também vai enfrentar dificuldades cada vez mais, né? No sábado vai ser contra o Sport, também não vai ser um jogo fácil. O Corinthians não terá jogo fácil, né? Você ressaltou essa questão também de ficar 2 semanas aí, 13 dias, né? Se preparando. Isso aí pro Corinthians vai ser muito bom fisicamente, para preparar os jogadores fisicamente, recuperar fisicamente, recuperar contusões, né? Dar um alívio aí nas tensões, né? do Campeonato Brasileiro. Isso vai ser importante, né? Pro Corinthians conseguir ter um alívio, né? Dessa tensão toda aí. Cobrança da imprensa vai sempre existir, né? Essa pressão. Falar do Corinthians pode ser até moda, né? Agora, o que a gente vê nos jogadores, né, é um espírito coletivo, né? Não são estrelas. Você citou o nome de uma aí, né? Já dei até bronca no Leandro Nicola aí para não ficar dando prestígio para ninguém, né? Tem que prestigiar o jogador do Corinthians, né? Mas são valores altíssimos, né? Que muitas vezes é superado pelo coletivo, hein? Então o que a gente vê hoje, Davi, não precisa ir muito longe não, o próprio time de ontem, né? Jogadores bons, como você citou alguns, né? E não correspondeu dentro de campo, até mesmo, né? Porque o Corinthians joga no coletivo, é um pelo outro. Quando um jogador falha, você vê que tem outro se desdobrando para cobertura, pelo Corinthians e pelo companheiro que errou. E às vezes você vê em times assim de grandes jogadores, né? Vamos falar assim, que esse aí ganha bem, ele que se vire, eu vou dar cobertura para ele, não vou nada, vou ficar na minha aqui, aí sim, né? Se vir na minha eu cubro. Mas cobrir jogador que ganha mais, então é o individualismo, né? São valores, né? A pessoa passa a ter um valor, aquilo que ganha pelo contrato, né? Pelo valor de passe, assim por diante. E no Corinthians o que a gente vê é uma valorização das pessoas, né? Por isso mesmo que a gente tem que estar apoiando o time, né? Que está apoiando essa recuperação do Giovanni Augusto, mesmo não jogando bem, mas de certa forma com relação ao jogo do Flamengo, ontem ele jogou melhor. Então a vontade do grupo, e a gente tem que acatar, já que, como você citou, né, Marquinhos Gabriel não volta contra o Sport, provavelmente o Giovanni Augusto vai estar entrando novamente. E nós, torcedores que estaremos, né, acompanhando essa partida, e principalmente aqueles que estarão na arena, tem que estar também apoiando, porque o grupo está apoiando. Se o grupo apoia, a gente tem que estar apoiando. Porque se a gente for contra o Giovanni Augusto, a gente está indo contra a vontade do grupo. E isso pode ser prejudicial para a estabilidade do grupo, porque eles estão fazendo de tudo possível pelo Corinthians. E nós temos que participar, né? Vou chamar a atenção até lá, né, da torcida, para evitar vaias, evitar ofensas, como a gente viu, por exemplo, contra o jogo contra o Flamengo. Isso a gente não pode estar aceitando, torcedor do Corinthians ofendendo o jogador, né, como aconteceu. Existe casos? Existe casos, mas não é o momento, né? Por isso que existe o exemplo de dentro de campo, tem que partir para as arquibancadas, os torcedores que estarão na arena, essa união. Então isso tem que influenciar, né, os torcedores, para que não ocorra uma situação como a gente viu contra o Flamengo. Então são detalhes, Davi, que a gente tem que estar tomando conta, ou tomando cuidado, né, para não errar. Porque os jogadores, você percebe assim que um segundo, não perde a atenção do jogo por um segundo. E nós, torcedores, também temos que estar apoiando os 90 minutos ou mais, né, com os acréscimos. Então isso, né, é o respeito que eles estão tendo com a nossa camisa. Nós também temos que ter, né, com quem está vestindo.
Essa é a questão. Mesmo sendo um jogador em recuperação, né? Porque o grupo quer. E a gente tem que respeitar a vontade do coletivo. Essa é uma questão que a gente tem que estar levantando aqui, né? Inclusive sendo um exemplo da própria sociedade. Quem falha, a sociedade tem que acolher para recuperar, não simplesmente isolar, né? Marginalizar. Aquele que comete qualquer ou não está de acordo, né, com a vontade do coletivo, ele tem que ser ainda mais acolhido por esse coletivo, né, para que ele se recupere, e forme e fortaleça esse coletivo. Uma situação simples, mas a gente não vê na sociedade também não, hein? Empresas, outros times, qualquer coisa que o jogador faz, parece que vai pra fogueira, né? A fogueira ainda existe ainda, né? Não foi só na Inquisição, não. Pra queimar qualquer um aí é 2, hein? A coisa tá de uma maneira aí que, se a gente não se cuidar, já viu, hein? Mas a gente vai continuando aí, esperando essa partida de sábado para encerrar esse turno. A gente pontuar melhor, quem sabe a gente consegue ampliar. Não é querer moleza, né? Mas a gente podia até ampliar um pouco mais essa diferença aí, né? Para ficar um pouco mais tranquilo e deixar todo mundo aí com mais raiva do Corinthians, hein? Quanto mais raiva, parece que esse time se motiva mais, hein? É o time de superação. Você viu que, por exemplo, o time ontem, já comentei aqui, mas vale a pena ressaltar. É o time que entrou tranquilo, inclusive com os erros da arbitragem. Teve alguns erros, né? O Carille ficou nervoso numa pancada que o Giovanni Augusto recebeu, né, do jogador. E o juiz não marcou falta, não deu cartão amarelo. O Giovanni Augusto recebeu um cartão amarelo também por uma entrada, mas o juiz não estava querendo dar cartão para os jogadores do Atlético, né? E o Carille ficou nervoso ontem, hein? Porque o Giovanni Augusto recebeu uma pancada. Se não me engano, foi uma cotovelada num lance que não teve nem replay. Eu acabei não vendo novamente, mas não teve nem replay. E o Carille ficou bravo, criticaram ele inclusive, né? Depois eu tava percebendo ali algumas críticas, né? Mas ele tem que também atuar bem, né? Também tem que estar pressionando. Bateu boca ali com o juiz, né? Teve um momento ali. Mas é isso aí. O que a gente tem que ver é que um defende o outro, Davi. Um defendendo o outro pelo grupo. Isso é união. Isso aí é difícil você vencer, hein? E não é retranca, não. É união. E o pessoal tá confundindo um pouco, até para desmerecer esse grupo, que é difícil montar um grupo como o Corinthians montou esse ano, hein? É difícil ter um grupo com essa consciência que o Corinthians está tendo hoje. E a gente também tem que ter. Por isso que eu chamo a atenção da torcida para ir nessa união também, né, contra o Sport na Arena Corinthians no sábado, para que a gente também demonstre essa união fora do campo, nas arquibancadas. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação. Falando do Carille, a gente vai ouvir um trecho da sua coletiva de ontem, após o jogo, ele comentando sobre esse momento do Corinthians. Vamos ouvir então o Carille ontem à noite, após a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, que o Corinthians venceu por 2-0. Aqui contra o Atlético, equipes que também têm grandes elencos. Você concorda que esses jogos eles significam muito para a consistência da construção do time de campanha para título brasileiro? Com certeza, fortalece, né? Não tenho problema nenhum em falar dos jogos que nós já fizemos, eu só não gosto de falar muito de futuro, né? Não gosto de ficar falando do jogo do Vitória, que vai ser o próximo, se antes eu tenho o Sport em casa, é assim que a gente está tratando a cada jogo. Não falo de invencibilidade, gosto de falar um pouquinho a respeito, acho que hoje 28 jogos sem tomar gol no ano, acho que é isso, um número que impressiona, mas é isso, pela organização, entrega e de todos os jogadores o tempo todo, não desistindo, muita concentração, para fazer isso exige muita concentração, e foi isso que eu parabenizei o grupo agora no final. Carille, quando começa o brasileiro, observando elencos do futebol brasileiro, a gente não colocava o Corinthians como um time favorito para ser campeão, como está desenhando, inclusive. Um time que tinha 4 desfalques hoje e todos entram sabendo certinho, mantém a mesma formação, o mesmo jeito de jogar do Corinthians. Eu gostaria que você falasse sobre essa situação.
É isso. Equipe que quer pensar em títulos, quer pensar em classificação para Libertadores, quer pensar em chegar numa final de Campeonato Paulista, não pode ser só 11 jogadores, né? Por isso que eu trabalho o grupo todo ao mesmo tempo, do jeito que eu passo para os 11 que vão entrar, os outros todos, até quem não vem, porque muitas vezes você pode perder um jogo no último treino, você pode perder um jogador no último treino e o outro que entrar tem que estar preparado, né? Então é isso, com conversa, com vídeo e principalmente o trabalho no campo com todos do mesmo jeito. Fábio, parece que se formou uma máxima de que o Corinthians não perdoa a falha do adversário. A gente tem observado isso e hoje o Atlético falhou 2 vezes, o Corinthians não perdoou e fez 2-0. Eu te pergunto se você, antes do jogo, você estuda bem o seu adversário para saber onde ele está errando para você matar o jogo como fez aqui hoje. O Atlético teve mais falhas do que esses 2 gols só, né? Chegamos ali no segundo tempo 2 vezes com possibilidade de fazer mais gols. Eu não mudo a forma de jogar, eu ajusto de acordo com o adversário. É o Maicon um pouquinho mais atrasado do lado do Gabriel, o Maicon um pouquinho mais avançado. Aconteceu, o pessoal de São Paulo lembra bem aqui, vocês de São Paulo, lá no Chile, a necessidade do Romero jogar pela direita e o Jadson pela esquerda. Quer dizer, não mudei minha ideia de jogar, mudei as características dos atletas, né? Então é uma forma muito definida de jogar. A gente estuda sim hoje o futebol. Se você não estudar contra quem você vai guerrear, você pode ser surpreendido, tá? Então a gente estuda, temos aí profissionais, um centro de inteligência lá bombando nossas informações, auxiliares, para que a gente ajuste a nossa equipe dentro da nossa ideia de jogo a cada partida. Esse foi o Carille após a partida de ontem, a grande vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E a gente agora aguarda a partida entre Corinthians e Sport no sábado, a partir das 19 horas, com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 18 horas. Mas antes do sábado a gente tem uma partida importantíssima pela Liga Nacional Futsal. Amanhã, no ginásio Valmir Marques, Corinthians e Sorocaba, a partir das 21 horas e 30 minutos, com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 21 horas. E lembrando aos torcedores que a entrada é franca e a gente tem que estar lotando o ginásio para apoiar nosso time de futsal, que vem jogando muito bem, lidera também a Liga Nacional, tá jogando bem, tá encontrando aí o seu futebol, o futsal, né? Tá também nas oitavas de final da Liga Paulista, e a gente tem que fazer nossa presença também no ginásio Valmir Marques, lá no Parque São Jorge, principalmente porque é entrada franca, né? Então muita gente reclama do ingresso caro, mas para ingresso barato não vai, o ingresso de graça não vai, né? Então a gente tem que fazer nossa força aí para apoiar esse time de futsal também. Sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, horário um pouco tarde, mas para quem gosta aí de emendar depois a balada aí, prato cheio, hein? Sai do Parque São Jorge e já emenda, né? Só volta para casa no sábado, né? Troca de roupa e vai pra arena. Olha que que expectativa, né, de Corinthians, né, nessa sexta e no sábado. Um bom programa, hein? Beleza? Conto com o apoio de vocês no futsal também. E o Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando que a partir das 20 horas e 10 minutos tem o Debate Mão, debatendo sobre a partida de ontem, essa grande vitória de ontem. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta amanhã com mais Corinthians, já com a expectativa dessa partida Corinthians e Sport, no sábado às 19 horas na Arena Corinthians. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!